finalmente a última parte do especial Copenhaga. Domingo na Fagados, há 7 no Fagafinhos. Olá, eu sou o Egas e estou na Dinamarca. Cinco partes. Bem, vamos começar. O último dia foi bastante interessante, porque nós iríamos ter um guia. Ou era o amigo do meu pai, ou era a amiga da minha mãe. A amiga da minha mãe já se tinha encontrado connosco no primeiro dia. Foi ela até que nos indicou algumas das coisas. Mas nós estávamos assim com uma confusãozinha por não saber qual das duas pessoas iríamos estar. E não queríamos dizer que não a nenhum dos dois, porque poderia soar rude. Por coincidência, a amiga da minha mãe houvera ficado doente. Por isso o problema resolveu-se por si só. E, de manhã, saindo do hotel, fomos deixar as malas na estação de comboios e depois fomos até ao Palácio Real, sítio onde nos encontraríamos então com o tal amigo do meu pai. O Palácio Real ficava mais longe do que tudo o que tínhamos ido até agora. Mas foi muito agir para ver como é que a rainha da Dinamarca vive. Claro que pelo caminho passámos por alguns monumentos que até tinham a sua graça, mas não era tanto por isso que nós estávamos lá. Nós queríamos ver o render da guarda. Ora, os países têm a sua guarda e a Dinamarca não é exceção. Só que a guarda deles é assim uma mistura de tudo. E tão mistura que não fica nada. Ou seja, tinham uns chapéus parecidos com os da guarda inglesa. Assim, altos, pretos. Mas depois a farda deles era fraquinha, vá. Faziam Ordem Unida demasiado descontraídos. E embora alguns de vocês possam achar que é um bocadinho ridículo toda aquela cerimónia que a guarda inglesa faz, agora vendo alguém que não faz isso, percebe-se que é bastante menos elegante. Lá apanhámos o render da guarda, mas não era nada especial. É apenas um pelotão que entra, troca com o pessoal e já está. Há outros sítios onde eu já fui, cujo render da guarda tinha uma cerimónia mais elaborada. Ali não. Até a nossa GNR eu acho que tinha a farda melhor que a deles. Aquele penachezinho que eles usam, pelo menos é original. E lá nos encontramos com o amigo do meu pai, que eu já não me lembro do nome, mas ele tinha um boca de sapo. Para quem não sabe, o boca de sapo é um carro antigo, muito giro. E então fomos com ele visitar coisas. Ele tinha também um cão que é tipo parecido com um Terrier, mas ele disse que não era outra raça, mas já não lembro do nome. Mas mal o vi, fez-me lembrar um Pokémon, que era igualzinho, especialmente por causa do bigode, que ele tinha, era um cão assim com um bigode muito grande. E depois o cão também era muito velho, tinha 15 anos, então era assim muito molengão. E portanto, a primeira paragem foi em casa dele, que ele mostrou-nos então a sua casa, como é que vivia lá, que era engraçada. Ele era designer gráfico, portanto trabalhava em casa. Mas depois fomos então ao Louisiana. Louisiana é um museu de arte moderna, que não fica em Copenhaga, mas fica perto. Equivalente a Cascais, ou uma coisa assim. E devo dizer, quando lá cheguei, não fiquei surpreendido com a entrada. Aquilo parecia apenas uma fazenda alentejana. Mas, depois de entrarmos lá dentro, aquilo era gigante. Nós só tivemos lá uma horinha ou uma horinha e meia. Depois queríamos ir almoçar. Depois tínhamos que ir apanhar o comboio para voltar. Mas deu para ver imensa coisa. Nós andávamos assim a correr de um lado para o outro, só olhando. E eles não só tinham tipo exposições em galerias normais, como depois também tinham por cima das galerias, no pátio, e tinham por baixo, e tinham pelos lados, e por dentro, e por fora. Aquilo era gigante. Era um labirinto gigante cheio de arte. Claro que há coisas que eu olhava para aquilo e dizia assim, isto não é arte, pois não. Mas não, estava no museu. Só houve uma coisa que eu fiquei assim um bocado reticente, que para um museu de arte moderna, como o nome indica, eu só vi uma referência a videojogos. E foi numa exposição sobre a Escandinávia. Eles tinham lá um jogo, que é o Limbo, que acho que é finlandês. Por acaso estava à espera de mais. Mas pronto, lá voltámos. Aliás, ele deu-nos duas opções. Ou almoçávamos lá, ou ele levava-nos a um restaurante qualquer marítimo no caminho para Copenhaga. E almoçar lá no museu parecia fraquinho, vá. Aquilo parecia tipo uma cantina cenário social. E cara, por isso decidimos ir aos peixes. Aos peixes, só ao outro restaurante. Então, no caminho, em vez de virmos pela autoestrada, como fomos para lá, voltávamos pela marginal, que era muito mais giro, que dava para ver a costa. Nós estávamos numa parte que, do outro lado do mar, já víamos a Suécia. E víamos todas as casas, que estavam apontadas para o mar, como é óbvio, nunca apanhavam sol. Porque o sol aqui, como é muito baixinho, coisa. Achei estranho, mas vimos pessoas a tomar banho, com aquele frio. E quando lá chegámos, era mesmo à porta de Copenhaga, pronto, havia aqueles hangares de barcos, onde estão tipo todos os barcos velhos,
em terra para serem limpos ou coisa assim do género. E ele entrou lá para dentro, por dentro de barcos e coisas assim, e lá fomos dar a um restaurante que, se não tivéssemos com ele, nunca o descobriríamos. Isso é a parte interessante. Era um buffet, onde tínhamos vários tipos de comida dinamarquesa, com uma espécie de empadas abertas, com uma pasta de salmão e que havia mais. Não sei, havia bué comida, toda boa. E comemos bem. E lá pelas 4 então fomos de volta para os comboios. O meu pai e a minha mãe iam apanhar um comboio que os levasse ao aeroporto. E eu ia apanhar um que me levasse então de novo para Aalborg. E foi aí que nos despedimos e cá estamos. E esta foi a minha viagem a Copenhaga. Eu achei interessantíssima. E como prometido, vou anunciar então o meu próximo projeto. Que é... Eu tenho me divertido imenso a fazer estes vídeos. E é um hobby saudável porque me mantém ativo. Outra coisa que eu gosto imenso é de videojogos. Aliás, jogos em geral. Desde jogos de tabuleiro, a desportos, a jogos no computador. E então decidi criar, ou começar a fazer também vídeos sobre videojogos. Só qual é que é o problema? É que quase tudo nos videojogos é protegido pela lei dos direitos de autor. Ora, eu não gostava que estes vídeos sobre as aventuras do Egas na Dinamarca e Aalborg e não sei o que fossem apagados porque por acaso fiz um filme sobre um jogo qualquer que é um parvo e o YouTube apaga-me tudo. Que é o que acontece. Por isso decidi criar um outro canal. Como não tinha melhor nome, decidi chamá-lo Tuga Parvo. Vou pôr aqui um link para o canal. Ele agora não vai ter nada ainda, como é óbvio, mas terça-feira vou pôr o meu primeiro vídeo. Eu agora já aprendi a pôr os vídeos a tempo. E por isso o que eu faço é, eu já tenho os vídeos gravados, gravo-os todos durante o fim de semana, faço as gravações, estes trabalhos todos de edição, não sei o quê. E depois ponho-os todos no YouTube, mas em modo privado. E depois, naquele dia, àquela hora que eu quero libertar as coisas, é apenas clico para o público. Se tu, por acaso, tens algum tipo de interesse, por muito longínquo que seja, em videojogos, ou gostas por acaso de ver os meus vídeos, vai àquele canal e subscreve. Eu sei que não tenho muitas visualizações nestes vídeos que eu faço. Em geral anda por volta agora do 50. Claro que os primeiros tinham muito mais visualizações, mas era porque tinha aquela coisa da novidade. Olha, o Egas a fazer vídeos. Por outro lado, ninguém quer saber da vida do Egas. O que faz algum sentido. Por isso torna-se um bocado aborrecido ver só o Egas a falar para uma câmara. E assim, consigo não só unir os meus dois hobbies e fazer uma coisa que seja mais produtiva para toda a gente. A primeira série do canal Tuga Parvo vai ser sobre o primeiro jogo que eu joguei a sério, chamado King Quest. E terça-feira, às 8 da tarde, hora da Dinamarca, ou seja, 7 da tarde, hora de Portugal, lança então um episódio 0, que explica mais ou menos o que é o jogo e porque é que eu quero fazer uma série sobre ele. E depois, sábado, começa então o episódio 1, que sou eu a jogar o jogo, com comentários por trás. Claro que, entretanto, se calhar vou lançando outros vídeos com críticas ou parvoeiras. Mas, por enquanto, vou mantendo simples. Portanto, é isto. Se gostaste desta minha especial Copenhaga, diz. Se por acaso não gostaste, também diz, que eu quero saber se posso fazer estes especiais com 5 episódios e coisas assim do género. Pode não ser propriamente uma coisa que as pessoas gostem e por isso eu gosto de saber se sim ou não. Não te esqueças de ir aqui acima e visitar o canal do Tuga Parvo. Clica no polegar para cima, como sempre, e põe nos favoritos se realmente gostaste. Mas de resto é tudo. Eu continuo a ser o Egas e vejo-vos na próxima terça-feira.